Então, vamos lá. Vamos, então, pro nosso segundo episódio, né, gurias, do nosso Pod Histéricas. Hoje, por ironia do destino, né, sem a minha companheira, minha parceira idealizadora do podcast, a Vanessa, porque ela está sendo mãe, né? Engraçado que hoje a gente vai falar sobre maternidade real, maternidade solo, né? Ela, agora de tarde, o Henrico ficou bem dodói, né? Mas dodói, teve que ir pro hospital e ela teve que levar, ela como uma mãe maravilhosa que ela é, né? Mãe solo, tá lá com ele. Então, esse episódio que ela queria tanto fazer, né? Pra falar bastante sobre a vivência dela como mãe solo. Infelizmente, ela não vai estar aqui, mas nós estamos aqui pra homenagear ela e dedicar esse episódio pra ela. Então, hoje sou eu, a Mari maravilhosa, que hoje não está aqui como sexóloga, está aqui como mãe do Otávio, tá, Mari? Eu acho que é mais difícil do que ser sexóloga. Sem dúvida. Sem dúvida. Com certeza. Com certeza. E a querida Wanda, que eu não conhecia, acabei de conhecer, que é pediatra e tá fazendo uma pós, né? Tô fazendo uma pós. Wanda, é isso, eu quero que tu te apresente e conte pra nós essa tua caminhada aí como mãe e como pediatra. Sim, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Na realidade, não foi bem um convite, né? Digamos que eu me convidei, né, convocação. Mas como eu tô fazendo essa pós, né, sobre parentalidade, porque eu queria expandir um pouco mais o universo da pediatria, da neonatologia, área que eu atuo já há 19 anos. Quando eu vi a Vani anunciando o podcast, eu disse assim, não, eu vou ter que ir lá falar. Vamos falar sobre a nossa maternidade solo, porque eu também sou uma mãe solo. E como a gente precisa falar, né, disso, pra se identificar, né, pra se localizar no mundo, né, porque por mais que ser mãe, parece que é uma coisa que tenha nascido com a gente, né. Isso é uma coisa que temos que desconstruir, né. Exato, a gente aprende só depois que vira mãe. A gente só aprende depois que vira mãe. E não existe nasceu uma criança, nasceu uma mãe. Isso verdade. não existe, né? O que existe é uma construção a partir do momento que tu começa a gestar, no caso da mulher, né? Sim. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que começar a desconstruir, né? E eu me dei conta disso só depois que eu fui mãe. Sim. Porque eu lido com as mães ali naquele recém-nascimento, né? No pós-parto imediato. E eu ficava pensando, antes de ter o Benja, né? Gente, que pessoas despreparadas. Como assim? Ser mãe? Não, todo mundo pode ser mãe. Mundo sabe. Todo mundo sabe. Isso é do instinto. E não é, né? Não é. Até como ginecologista no consultório, como ginecologista ex-obstetra recente. Eu ainda tenho muitas mães, enfim, tem muitas mães, né? E mães de bebês pequenos, crianças maiores e tal. E o grande drama é voltar à vida, ou voltar, ou conciliar, né? E eu sempre, agora uma reflexão que eu acabei fazendo com base na minha própria história, né? A gente é educada socialmente, moralmente, para ser uma grande médica, uma grande engenheira, uma grande comerciante. A gente é educada desde sempre a não depender de homem, a, sei lá, ser independente, mas a gente não é educada a criar uma criança, a ficar em casa, a ter cuidados domésticos, né? Como se isso fosse uma coisa completamente errada. Por um lado, assim, a gente foi pro lado da libertação. A nossa geração, né? A nossa geração. E aí, e para isso, é muito difícil pra gente. Então, quando a gente tá nessa posição de... Quer ver, a licença maternidade dos 4 meses é quase um castigo, né? A gente gosta, mas é um horror. Tu sair da tua rotina, porque todas as mulheres reclamam, não me enxergo mais como eu sou, pra mim é muito difícil. Então, isso tudo é uma coisa porque a gente realmente não é ensinada, que a gente também pode assumir esse papel. Sim, eu acho que principalmente na nossa geração, né? Porque a nossa geração, ela é uma geração que veio de mães que construíram essa liberdade, né? Pelo menos a minha mãe viveu essa libertação, né? Ela buscou isso, ela buscou estudar, né? Se libertar, sair da cidade do interior, vir para a capital, enfim, ter uma profissão. E nos ensinou a... Tipo, tu tem que ser independente, tem que ter a tua profissão. Só que eu acho que mais do que não ter nos ensinado a tarefa doméstica,
eu acho que não nos foi ensinado e passado de que nós teríamos que fazer mais de um papel. Sim, exato. Porque o problema acho que não aí é uma tarefa. Não é problema, uma tarefa. O problema é que a gente só foi ensinada a ser médica. A ser médica, É exatamente. isso, a tua função é essa. Só que aí quando a gente se depara com essa coisa de que, não, só um pouquinho agora, eu tenho um filho. Aí além do filho, eu tenho que cuidar da casa. É que a gente cuidar não da foi casa. ensinada, mas já vinha no pacote de que tu Já vai ter que ser mãe, entendeu? É isso, vem lá de trás. Embora a exato. nossa mas, geração saiba que se eu não quiser, eu não preciso ser mãe, né? Aliás, eu acho que é uma geração um pouco mais na frente pouco isso. mais Não na é bem a frente, nossa, não acho é que bem a não é nossa. A bem nossa ainda tem dúvida. A nossa ainda muita a dúvida. nossa Muita ainda, dúvida. muitas ainda cumprem Eu o papel acho- social, né? Eu acho Tipo, ai, tem que ser mãe. Que né? tem ainda muito dessa função social, né? Começa, num momento, todo mundo começa a ter filhos e... E aí começa uma pressão começa social, uma tipo, e pressão, você? e você, Uhum. né? E- Quando vem? Quando vem, Né? né? E o segundo... E é bem engraçado que pros homens essa pressão não acontece, né? Não. Exatamente, não acontece. Ele pode estar com 40, pode estar com 50 anos, não se ter acontece filhos. depois dos 40, que vão perguntar alguma coisa, porque até os 40 mas, é assim, normal. até os 40, mesmo que esteja casado, Uhum. ninguém pergunta para um homem, né? Ai, Exato. E eu acredito também que o desejo, eu acho que realmente de procriar, claro que guardado as devidas proporções, e existem exceções, é um desejo da mulher. Acho que mais, sim. Eu acho que é um... Acho que muitos homens passariam a vida bem sem ter tido filhos. Sem ter tido filhos, sim, né? mulheres já não tantas. Mulheres Teria, já não tanto. mas não tantas. Mas eu acho que um pouco por essa construção histórica de que nós nascemos para maternar. Que somos Exato. fêmeas e temos que cuidar dos nossos filhotes. Temos que, né? Essa Eu achei tarefa até é nossa, né? bem interessante um dos textos que tu nos mandaste ali, né? Que fala da evolução histórica da questão de se tornar mãe, né? Que então, muitos anos atrás, antes de 1700, a coisa de ser mãe não era tão valorizada, né? As crianças já saíam da casa muito cedo. Depois se percebeu que o maternar fazia muita diferença, né? A ligação mãe-filho para sobrevida, para desenvolvimento neuropsicológico e tal. Aí houve uma super valorização. E aí, depois mas veio... atrelado a questões políticas e econômicas. Também, exato. Não pensando no psicológico da mãe, das crianças e das mães, né? Sim. O que se via que havia uma grande mortalidade infantil, porque as mães, né, entregavam para amas de leite, né? E às vezes era uma ama de leite para 30, 40 crianças que eram levadas nas carroças, né? E aí as crianças iam morrendo no caminho. Se viu que com a Revolução Industrial, a mão de obra precisava aumentar. Sim. Né? Então a população não podia morrer tanto. Sim. Então se colocou, não, você vai ter que cuidar agora dessa agora prole. você vai virar mãe dos seus filhos. Você vai virar mãe dos seus filhos. Mas nunca foi com essa questão romântica que veio um pouco mais tarde, né? E isso é muito interessante, porque pelo menos assim, antes de ser mãe, antes de começar a analisar essas questões, da onde que vem essa coisa do tipo, eu sou obrigada realmente a ter filhos? E eu acho que nessa época aí, quando começou tudo isso, né, daí as mulheres foram voltadas para casa, né, pro lar, pros filhos. Quando uma paria, iam todas as outras ajudar, né? Coisas que também hoje em dia a gente não consegue, né? Então, porque a louca tá no puerpério, sim, né? É o caos puerpério, ela tá lá sozinha, ela olha pra rua e tá toda a vida acontecendo, toda a vida que ela tava vivendo antes tá acontecendo, e tu tá ali de pijama, escabelada, né? Cuidando do nenê que tu ama, mas que tu também, né, pensa assim, eu amo ser mãe, mas também eu amo todo o resto, né? É uma dicotomia absurda. Diária e absurda, porque ao mesmo tempo que tu sabe que tu ama o teu filho, mas tem momentos que tu olha pra ele e tu pensa assim, o que eu fui fazer da minha vida? Onde que eu devolvo esse pacote? Mas eu acho que também vai muito da nossa expectativa, né? Isso eu penso muito, assim. Porque minha mãe teve um filho 1 ano depois do outro, né? E tá super viva e lavava fralda de pano. Sim. Ai, gente, Senhor abençoa, né?
E aí eu fico pensando, cara, ela era muito mais mulher que eu acho, né? Mas não é. A minha expectativa é ganhar um filho e 2 meses tá trabalhando. Entendeu? Até teve uma das gurias que mandou pergunta no Insta que falou isso. Eu fui super criticada por querer voltar a trabalhar com 2 meses. Né? Tipo, eu tava entrando num blues absurdo ali, pós nascimento do meu nenê. Não sei se foi a primeira ou o segundo dela. Mas eu tava ficando mal e aí eu vi que eu precisava voltar à minha vida, porque senão eu não ia. E meu filho precisava de uma mãe bem, né? E pra eu ficar bem, eu precisava trabalhar. Sim. Mas ao mesmo tempo ela voltou a trabalhar e mesmo tendo uma estrutura ali, ela foi muito criticada. Então ela disse, comenta com as gurias isso, porque eu me senti, por mais que, né, que eu soubesse que eu tava fazendo o melhor, Sim. a culpa, né? Mas é que eu Vem acho a que é aí culpa. que vem a coisa da gente ter que ter filhos, ou a fêmea vai ter que ter filhos em algum momento, e a gente tem que ser maternal o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo a nossa geração foi educada para sair de casa, para Sim. não para Então assim, a mensagem que o nosso cérebro escutou é de que vai trabalhar, vai pra vida, não depende de ninguém. E aí, querendo ou não, quando vem o filho, por mais que a gente ame muito, nossa, porque não tem nada na minha vida que eu ame mais que meu filho, Sim, né? sim. Vem aquela coisa assim, pô, mas eu tô perdendo. Tô perdendo Sim. um monte de coisa aqui. Perdi meu corpo, tô perdendo meu tempo, não posso mais bater a porta e a hora que eu quiser, se eu quiser ir na Exato. cadeira. Pega a bolsa, liberdade vai, totalmente, entendeu? né? Liberdade, assim, no sentido de hoje eu vou fechar agenda essa semana. Né? Até questão de trabalho mesmo, por exemplo. Com certeza. Hoje... Quero ir pra um congresso. Não, tinha me programado pra vir aqui. Meu marido ontem me avisou. Olha só, esqueci de te avisar, tô de plantão amanhã de noite. Quem deu o jeito de pedir pra alguém ficar com o filho? Essa é uma Quem outra deu? questão, né? Entendeu? Então, assim, a perda da liberdade e de outras coisas é uma coisa que causa um peso muito grande na maternidade. E não adianta, assim, hoje, depois de muito processo terapêutico, né, a gente entende que, ok, eu posso odiar ter que resolver essas situações. Sim. Não, eu quero ser livre, ser feliz, entendeu? Não, Mas eu amo meu filho, então Sim. eu tô louca pra chegar em casa e dar um beijinho e dormir Claro. com ele ao mesmo tempo. E hoje eu me sinto livre pra sentir esses dois sentimentos. Claro, com certeza. Mas antes era muito mais culpa. Eu acho né? que a nossa missão, e é o que eu pretendo fazer, é trabalhar, né, esse sentimento, principalmente no puerpério, assim, que para umas pode durar, né? Vocês melhor Tem uma amiga minha que fala, a Daisy, que fala que o puerpério vai até a primeira cirurgia plástica. Eu tô no puerpério, foi eterno. Pra mim durou 2 anos. 2 É. anos foi o meu blues, assim. É. Realmente. Eu vou te dizer que pra mim, eu acho que durou um pouquinho mais até. É Não bizarro sei, isso, não né? sei se também pela É questão de estranho. estar um pouco sozinha, né? Sim. Nessa questão. Mas a maternidade é solitária. É solitário. Mas Independente tu maternidade sabe, é Mari, que eu solitária. acho que a gente, voltando à nossa geração, né, é interessante ver como nós nos questionamos tudo isso. Porque as nossas mães, mãe, te amo, né, super honro o que tu fez, tudo Sim, até hoje. Exatamente. Mas a minha mãe trabalhava o dia inteiro. O dia inteiro. Saía de manhã de casa, voltava à noite, né? Então, nós fomos criadas pelas babás, pelas empregadas, né? E agora ela se dá conta de quanto ela podia ter aproveitado mais, né? Mas na época ela tinha que trabalhar, Mas entendeu? eu vou te dizer uma essa coisa, eu tenho que trabalhar. a minha mãe foi ao contrário, apesar dela ter vivido toda a revolução feminina ali dos anos 70, foi uma mulher que estudou, que fez faculdade de Direito, né? Ela fez o caminho inverso, ela se viu com a maternidade completa. E ela não quis assumir o papel mas profissional. tem muita mulher que se dá conta E ela disso quando se torna mãe. E ela se sentiu bem. Então, assim, ela só foi mãe. Exato, mas tem muita mulher que se dá conta disso. Que Aham. também é esse direito, né? Por que que Também tem tem que esse direito. tem que ser um profissional. Se eu Exatamente. quiser ser mãe, só mãe, Só por que mãe. não posso ser mãe? Claro, É. tem que organizar uma coisa financeira. Que deveria ser remunerada também, né? Porque ser Deveria mãe, ser dona de remunerada. casa... Não, é como é um ela diz. trabalho Ela exaustivo. teve 3 filhos. O último deficiente, né? Então, teve toda uma maternidade atípica uma maternidade ainda. completamente atípica. E ficou viúva aos 40 anos, com 3 filhos. Nossa. Né? Uma coisa também inesperada. Foi... ela foi mãe 100% do tempo. Sim. E pai também, né? Sim. Porque nós éramos pequenos, né? E pra ela,
estava tudo bem. Sim. Mas tu vê que é Né? engraçado, ela poderia ter 2 caminhos, né? É. Esse que ela escolheu, ou, não, eu preciso... Isso é muito de mindset, eu acho. É, eu também preciso acho. trabalhar pra ganhar dinheiro, pra juntar, pra não sei o que, pra Sim. deixar pras crianças... Talvez o bem maior dela era justamente cuidar das 3 crianças O e que manter isso muito seguro, né? Hoje eu vejo muito isso também, assim... Isso, por conta disso, depois que eu tive o Benja, assim, eu acho que um pouco pela vivência em relação à minha mãe, de estar muito presente com a gente, e para ela o mais importante, como tu disse, mais do que nos dar tudo de bom e do melhor, não que a gente não tiver, Sim, não que a gente sim. tenha, Não faltava. não faltava, Uhum. né? Mas a presença, a atenção, ela, assim, ela sabe, Ela foi muito inteligente pra geração dela. Foi, Porque, foi. E eu acho, assim, que ela foi muito forte de ter assumido essa Isso. postura. Uhum. Porque a maioria das amigas dela e das colegas dela, muitas nem tiveram filhos. Sim. Foram, seguiram, Uhum, né? sim. Seguiram a carreira Uhum. pra viver aquilo que elas lutaram, Sim. né? Sim. E depois, eu sempre fui... Trabalhei. Cheguei a trabalhar em 5 hospitais ao mesmo tempo. Aquela vida louca que Sim. vocês sabem, né? Uhum. Mas quando o Benjamin nasceu... sim, o dia que eu voltei da minha licença maternidade foi o melhor dia da minha vida. Eu entrei no carro para ir ao plantão. Eu pensei assim... Por favor, não me julguem. Ou me julguem, Ou me azar, julguem, entendeu? azar. Mas eu assim, gente, que sensação maravilhosa. Vou ficar algumas horas sem ter que trocar fraldas, sem que, né, preparar mamadeira. E foi, assim, E a gente libertador. volta pra casa com outra paciência, né? Outra paciência. É impressionante. A gente volta, assim, ó, com amor, com uma coisa... É impressionante como nos faz bem isso de Sim. sair, né, e voltar. Só ver quando a gente fica, assim, de férias. Tipo, né, alguns dias vivendo 24 horas por dia, né? Sim. Não sei a idade dos filhos de vocês, mas o Benjamin é pequeno, ele fez 5 anos agora, então é uma fase que ainda demanda Sim, muito, né? aham. Então, quando eu Das- volto, da- eu da digo, mãe, eu é. preciso de férias das férias, né? Quando eu sim. retorno, Final de semana, né? segunda, o melhor dia, né? Segundo melhor dia. O melhor E tu sabe dia. que todo mundo falava assim pra Segundou, mim. a gente tá aqui fazendo Aham. festa. Que eu tenho 2. Eu tenho o Fê, que tem 9, e a Maria, que tem 3. E todo mundo dizia, porque filho homem é mais grudado, filho homem é mais grudado. Gente, ela é um chiclete, entendeu? Ela é, não sei se é pela idade, daqui a pouco ela vai, né, virar a chave ali pro papai. Mas essa é uma questão, a gente não pode generalizar não nada. dá, A gente não pode generalizar exato, tu vê nem que a não maternidade. entendeu? E nem generalizar O perfil de cada filho. né? Aham. Cada maternidade, cada filho vai ser diferente. Sim, Por mais que tu tenha 10 filhos, sim. cada um tu vai estar É. num momento de vida, né? Tu vai Sim. vai estar com uma maturidade, tu vai carregar aprendizados do anterior. Sim. E a personalidade de cada Cada criança, um, né? Então, isso também é uma coisa que temos que começar a desconstruir, né? Sim. Em relação a existir regras para o maternar, né? E regras com as crianças, né? Sim. Então, é essa doutrinação do sono, doutrinação... Eu acho isso sabe? tão Eu complicado, acho isso sabe? muito complicado, né? A nossa pediatra, que é a Ludmilla, várias, né, vezes quando a gente conversa e tal, e aí falando dos dois, né, porque ela é pediatra dos dois, e eu contava as coisas pra ela, disse, Lud, na minha casa não consigo fazer isso, é assim, ela disse, Roberta, uma das vezes, né, uma das primeiras vezes, ela disse assim, Roberta, existe uma realidade pra cada família. Claro, exatamente. Entendeu? Porque o filho da vizinha dorme às 8 da noite e acorda só às 7 da manhã. E essa é a rotina deles. E o teu dorme às 11 e acorda às 10. Ok. Essa é a realidade de vocês, entendeu? A dinâmica da família de vocês é diferente. Não é a dinâmica da família do vizinho. Mas isso demora pra gente Pra cair a ficha, pra cair né? a ficha, principalmente hoje que a gente tem acesso às mídias sociais Ai, e que há sim. muito, né, maternidade real, só que não, Aham, né? aham. Mas isso eu sempre acho que é um ajuste de expectativa, sabe? Com certeza. Tudo é expectativa. É expectativa. Com certeza. Porque Tudo é eu lembro, expectativa. assim, de mim que eu sofri. Eu contratei 3 consultoras de sono. Porque eu pensei
pensei, cara, não pode, meu filho deve ser doente, ele acorda de 3 horas. Mas é isso que tentam... Não é possível. Mas eu acho que é um pouco... Mas, Tentam nos entendeu? incutir isso, Tentam nos entendeu? incutir. Não, Isso. porque se o seu filho não está tranquilo, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Tu Aham. fica, meu Deus do céu, eu tô... Não, e aí é que tá. Você deve estar fazendo Isso. alguma coisa Aham. Aí errada. tu começa- É a mãe. É. Aí tu A entra... mãe é a louca. Aí foi assim, Exato. ó, meu filho foi prematuro, ficou em UTI. Então já Sim. fico pensando, já fica com a culpa. Nossa, eu fiz tudo errado, né? É. Fiz tudo errado porque entrei em trabalho de parto antes, nasceu antes, foi restrito, Sim. eu não, né? Eu comi Devia de ter trabalhado comboio, menos. devia ter trabalhado Aham. menos, É, né? devia- Tá. Aí a enfim. criança ficava louca lá de noite e tal, daí... Aí fui pra casa em julho, daí eu pensava, ai, tá chorando porque tá frio. Aí taca a roupa na criança. Tá chorando porque tá calor, tira a roupa da criança. É cólica, então bota... Como se uma coisinha. criança não fosse chorar, gente. Isso, sabe? exato. Aí eu sei que com 8 meses eu tive um surto, porque assim, eu já tinha chamado todo mundo, e a criança acordava de madrugada chorando. E aí eu falei assim, eu não vou mais olhar horário, eu não quero mais saber desse monte de regra, Aham. eu não quero, eu vou diminuir meu turno de trabalho, porque eu não tenho condição de cuidar da Exatamente, criança. Mari. Então eu entendi que, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu não me ajustei naquela situação. Naquela função. Aquela Naquela possibilidade ali função, que podia vir. Eu achei que era assim, eu juro por Deus. Juro, a minha cabeça de pessoa muito prática e criada assim para vencer. É que nem aquele, não tem um meme que é uma galinha se olhando no espelho, você é uma máquina de vencer. Então, eu era aquilo ali, uma máquina de vencer toda descabelada. E daí quando eu me olhei, eu disse, cara, eu não sou uma máquina de vencer, eu tô ferrada, entendeu? Vamos reorganizar aqui, porque eu não tenho condição de trabalhar, Não, ser quem eu era, fazer um monte de parto que nem eu fazia, cuidar da criança, nananã, andar arrumada, cumprir expectativa estética. A mídia social, Isso. né? É a mídia e o meio. E o meio. meio. E o meio. Porque assim, ó, tipo, quando eu falar, porque meus filhos dormem, conversando com as amigas, dormem às 11. Às 11? Às 11. Como assim? Como assim? Tá, gente, mas ele dorme a noite inteira e acorda de manhã lá pelas 9. Fica todo mundo satisfeito, né? Pra mim tá ótimo. Entendeu? É. Ai, mas como que ele não vai dormir às 8 ou às 9 da noite? Gente, não. Cada família tem Exatamente. a sua dinâmica, entendeu? Se ele não tá doente, se ele não tá, né, despiroqueando, né? Então, vamos lá. É assim. Beleza? É uma... Só que tu tem que ser muito tranquila Tu tem pra que ser muito tranquila. Mas tipo, isso que eu ouvir fico... e sair, Isso entendeu? aí porque senão tu fica pensando, não, tem alguma coisa errada. Não, isso que eu fico pensando. Pensa assim, eu pensava muito isso, assim, com 8 meses, eu lembro direitinho que foi tipo, eu surtei mesmo. E eu falei, eu não quero mais saber de nenhuma regra. É. Porque, assim, isso é uma criança. Fecha isso é os uma ouvidos. criança, É. entendeu? Eu só vou conseguir cuidar dessa criança se eu estiver bem. Eu não tô bem. Agora, É. ficar controlando quanto tempo... Aí teve uma lá que eu fiz uma consultoria. Então tá, então quando eu começar a chorar, tu entra no quarto, tu fica do lado da cama, esperando ele se acalmar. Não, deixa eu contar uma coisa, que tu é pediatra, tu vai querer... Mas tu faz tudo que as pessoas pensam, né? Teve uma que eu fiz que falou assim, não, é normal chorar. Eu sempre achei um absurdo, tá? Sempre. Mas aí tu tá lá naquela situação, tu pensa assim, Deixa chorar. Deixa chorar. Aí eu disse assim Péssimo. pro meu marido, Isso é tá, a gente vai péssimo. acomodar a criança... Coitadinho, né? A gente vai acomodar ele e tal, ele vai ficar confortávelzinho e tal, quartinho quentinho, tudo certo, tira tudo que é luz do coisa... Tá, fizemos, botei pra dormir. Deu 15 minutos, eu... daí a gente na sala, assim, nós dois começamos a nos olhar, assim, tipo filme de terror, sabe? Aí eu vou lá acomodar ele, daí meu marido, não, espera, porque ela disse consultoria cara, né, gente? Cara, Sim. espera, que ela disse que tem que esperar, tem que dar pelo menos, assim, uns 20 minutos dele pra não se acalmar. Daí 20 minutos, gente. Isso é uma Gente, eternidade, uma não, criança. Isso é uma eternidade. E a gente do pra uma outro lado da criança. porta, e eu pensei, meu Deus, vou infartar, meu Deus, não Não. tenho condição. Aí o negócio foi indo. Daí daqui a pouco ele parou, e aí, 10 minutos depois começou de novo. Daí meu marido, não, mas tu viu que ele parou? Ele vai parar de novo. Eu falei, não, isso é uma judiaria. Daí É eu uma sei judiaria, Aí eu é. sei que deu um tempinho ali, e eu falei, não, eu vou ali ver. O guri tava mijado até o pescoço, gelado. E tu ia deixar. E aí, Aham. sério, aí É. foi que me deu o tal do surto, que eu falei, eu não quero mais. Aham. Então, assim, é muito complicado isso, porque isso que eu fiquei pensando, assim, cara, eu sou médica, eu estudo um monte sobre infância, estudo um monte sobre adolescência, estudo um monte sobre comportamento, neurodesenvolvimento. Como é que eu caí nessa cilada, entendeu? Mas a é o gente desespero a gente cai. Comigo. outra E eu coisa fico que pensando, digo- imagina se a gente que tem estudo Não, mas suficiente, aí a é gente tá. cai, imagina as pessoas Não, normais. mas eu acho que não. Eu acho Será? que Eu É. acho que às vezes a ignorância protege. É mesmo. É. Eu acho.
Porque daí não vai... Porque... primeiro que não tem possibilidade de fazer consultoria nenhuma, né? Vai! Na primeira que não der certo ali, tu Mas vai sabe fazer que vai fazer o teu jeito. No pós-parto eu sempre falo para os pacientes, olha só, não esquece nunca que tu é bicho. Exatamente. Age como bicho. E aí é que entra a questão do bebê chorar. Tu entende? Porque é a única maneira de se comunicar que ele tem, gente. Eu uma vez ouvi uma palestra de um psiquiatra infantil falando que, assim, você tem que imaginar que o bebê, ele é um bichinho que tá solto na natureza e que ele acha que ele vai morrer a qualquer momento. Vai vir um predador, se ele não tiver com a mãe dele, né? Se não tiver com a fêmea, né? Sim. Ele tá sempre em estado de alerta. Né? Ele acha que a qualquer momento alguém vai... Sim. Né? Matar ele. E ele é completamente dependente. E ele é completamente dependente. E o bebê é completamente independente. Se ele não sentir a respiração dos pais ou do cuidador, ou de quem quer que seja próximo a ele, se ele não sentir o calor, sentir que está protegido, ele vai achar que ele está morrendo. E aí vai ser desesperador. Vai ser desesperador. Sim. Mas ele vai uma hora parar de chorar. Sim, de exaustão. Mas e o estresse de exaustão, ele vai chorar. E isso vai causar no futuro uma coisa tão ruim. Que é a sensação de estar sozinho. Que é a sensação de estar sozinho, de abandono. Wanda, eu tô com mais culpa agora. Bom. Não, mas é o caminho inverso. É o caminho inverso, mas eu entendo que é... E é exatamente isso também. Estudo um monte disso. Então, assim... Mas também, assim, ó... Mas eu passei por essa cilada também. Qual é o ser humano que não quer isso? Não passou. Eu não cheguei a chamar, mas eu fiz um curso online de sono. Sim. Gente, deu uma hora de não vai dar. Mas agora me diz quem uma salvou coisa. porque assim, foi minha mãe, né? Porque o dia que tu consegue sair, porque tu vai se afastando né, no curso, se afastando da cama. Aí tu entra no teu quarto. Aí ele chora de novo, tu levanta e vai lá. Aí tu levanta e vai lá. Gente, eu preciso dormir. Sim. Eu preciso dormir, senão eu vou enlouquecer. Aí vem aquela outra questão da Hoje, cama compartilhada. Claro, vocês são casadas, é uma outra situação, né? Mas aí eu também, não pode dormir junto, não pode dormir cama compartilhada, pediatra, né? Imagina, sim, tem que dormir no berço, ok? Só que assim, eu sozinha em casa com ele, sem babá. Sem mãe, eu tava sozinha, entendeu? Sim, Aí a criança chorando de 5 em 5 minutos, no inverno. É de enlouquecer. É de enlouquecer, gente. Vem pra cá. Não vai morrer porque dormiu com a mãe, entendeu? Não vai entrar na faculdade dormindo com a mãe, né? Não vai. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, olha, mãe. Tchau, bênção. Tchau, bênção, entendeu? E eu acho que talvez até mais facilmente. Porque eu acho que a segurança de que ele... É um vínculo seguro, né? Mas até isso, outra coisa que a gente pensa, nossa, né, geração, novamente, a gente pensa muito nisso, né, a gente quer dar mais carinho, né, demonstrar mais carinho, porque, né, a mãe trabalhou muito, então sentia um pouco de... Tem muito isso, a gente sabe como nossas mães foram. Sim. E quer tentar fazer algumas coisas diferentes. E mesmo a minha mãe não tendo trabalhado fora, tendo sido nossa cuidadora... o carinho, a coisa afetiva era diferente também. Era diferente. Não havia uma preocupação com a afetividade. Com isso, exatamente. E era um não carinho havia. com sinal de Deus na mão, né? Porque elas já vieram de uma outra criação menos carinhosa ainda. Que era aquela coisa de totalmente autoritária, né? O pai tá aqui, a mãe tá aqui e o filho tá lá, né? O pai tá aqui, a mãe tá aqui e o filho lá. Deus o livre tu falar qualquer coisa, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, a gente quer que eles sejam, né, confiantes, tenham autoestima, mas dá um medo deles também serem dependentes, né, por isso, né, de essa coisa que a gente vê muito hoje mais nos adolescentes, assim, de tolerar pouco frustração, né, então, achar esse meio termo entre o carinho, a demonstração do carinho e do amor, mas também ter que dar limites, né? Isso é bem difícil. É muito complicado, né? É muito complicado. É muito difícil. Eles são uma geração muito inteligente também, né? Que argumenta que... Exatamente. Né? O meu filho me questionou milhões de vezes, né? Por que tu por que tu é médica? Por que tu faz plantão? Né? E ele tem 9 anos, e me questiona desde os 2, 3 anos, né? Então, tudo eles têm argumentos, assim. Então, eu também, depois de ter muita terapia,
conseguir identificar esse caminho, assim, amar também é dar limites, Com certeza. Dizer não também é amar, né? Porque eles se sentem mais seguros, né? Com certeza. Com esses limites. Sim. Que na hora vai dar briga, vai dar o berro, não quero mais, blá, blá, tchau, mas que a gente não pode perder esse não. Eles né? ainda têm que ter a noção de hierarquia. Porque senão eles vão ser adultos que não respeitam limites. Não respeitam limites e não respeitam ninguém, né? Sim. Então, vão chegar na escola, não vão respeitar o professor, como a gente vê muito hoje em dia, Exato, né? Então, eu acho que a geração caminhou por um caminho que soltou, né? A maternidade e a paternidade com apego, e tudo pode, a criança tem que ser livre, ela tem... Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele extrapolou. Mas né? todas as relações respeitosas, elas têm limites. Todas. Né? Assim, nós como médicas, a gente não pode dar absolutamente tudo que a gente... Né? Que o paciente quer. Exatamente. Para pai e para mãe também, né? A gente também não pode fazer tudo que pai e mãe quer. E o contrário também é verdade, né? Então, para relacionamento funciona, para trabalho funciona, para chefe funciona, sempre tem limite dos dois lados. Verdade. Dos dois lados. É verdade. Né? E esses dias eu estava assistindo uma aula que falou um exemplo que eu achei engraçado. Pega um cachorro é livre, né? E larga numa avenida cheia de carro, ele vai ficar perdido. É verdade. Ele é livre. Ele é livre, mas... Entendeu? É igual criança, igual adolescente. Tu não pode largar assim. Vai ser atropelado, vai morrer, entendeu? Tu tem que pegar na mão. Então tu diz, então tá, vamos aqui atravessar a rua aqui, vou te largar mostrar os caminhos. Mostrar os caminhos. Não precisa carregar ele o caminho todo, mas tu não vai, existe isso e existe isso. Tu não vai proibir de atravessar a avenida, mas tu tem que, né, guiar, porque ele não vai conseguir. O cérebro não vai estar pronto pra isso, né? O teu cérebro humano, ele termina de se formar ali, córtex pré-frontal com 24 anos. Isso. Tem estudos que falam até 40. Eu ia dizer. Capaz, você até não sabia. 40. Eu sabia dos 24. Principalmente cérebro masculino, né? Exato. Então, mas até querendo... Vai depender dos estímulos, vai depender né? dos estímulos. Das exigências, mas isso tem relação até nos prematuros, né? O prematuro, a menina evolui muito melhor do que o menino. Tanto que a gente na obstetrícia, a gente pergunta, é menino ou menina? Pra tirar prematuro, é menino ou menina? E nós também, quando a gente chega na sala de parto de prematuro, a gente já pergunta, né? A menina menina já dá uma relaxada, porque já tá acostumada com o estresse desde sempre, já entendeu? Não, eu digo, já nasce louca. O guri, né? Mais good vibes, vai de mãe, devagarinho. Mas há exceções, né, guri? Também, há exceções. Mas é isso, assim, eu acho que não é largar, soltar, mas é guiar, mostrar os caminhos, mostrar os perigos, né? Se quiser, depois, quando tiver condições, correr esses riscos, o que vamos fazer? Sim. Mas a gente mostrou, e como a gente falou antes, Maria, tudo é a questão da expectativa, né? A expectativa que foi colocada sobre nós, né? E a nossa preocupação com a expectativa que a gente vai colocar sobre eles, né? Nossa, demais. Mas como nós já temos consciência disso, a gente já tá desacelerando, né? Tirando o pé dessa expectativa toda, né? Porque sobre nós, eu sempre falo, eu tava pensando aqui, né, no nosso slogan, né, pro Pod Histéricas, e aí falar da mulher contemporânea, da mulher moderna, tipo, não, da mulher polvo, né? Porque a gente abraça e faz tudo, né? Tu cuida da casa, tu administra, tu cuida do trabalho, cuida dos filhos, aí tu... Ok, pai é participativo, pai faz junto, faz, né? Tem pais que são muito legais, né? Meu marido, graças a Deus, Matheus, participa a full, assim, mas se tu for perguntar quando é que é a próxima consulta do pediatra, do oftalmo, do dentista, quantas vacinas fez, quais vacinas, qual é a próxima atividade da escola que é importante, que não sei o quê. Sim, mas aí o que eu acho que também é uma questão, nós vamos ter que começar a educar os nossos parceiros. Delegar. E para delegar, porque a gente também não deixa eles fazerem. Não, esses dias eu mandei uma mensagem no WhatsApp, eu disse, olha só, eu não tô dando conta, então assim, ó, anota aí tudo que tem no mês da criança aí pra fazer,
porque 2 eu não tô conseguindo. Mas é que aí, quando ele fizer, tu vai olhar e dizer assim, ai, não acredito. Eu não tô acreditando. Ou tu vai botar um defeito, ele vai dizer assim, Vai pôr um defeito. tu vai botar defeito, né? Mas assim, deixa ele paternar, Faz né? do jeito que tu vai conseguir, Eu sei que é entendeu? fácil eu falar, porque eu não tive, digamos, né? A Mas pessoa sabe- ali, né, Mas esses dias ele foi né? arrumar a filha, a menina, pra ir pro colégio, eu digo, ó, deixa assim, entendeu? Tem vai que escabelada, deixar. tá, Isso deixa, não vai entendeu? fazer diferença, Porque né? ela vai bem faceira, E entendeu? eu vejo que o maior problema, e eu vejo lá na UTI NEL, assim, as mães não deixam os pais falarem, Uhum. É, às vezes é. sabe? Elas não deixam eles. Então, assim, é um trabalho que a gente também tem que construir no consultório, também, né? De solicitar a presença paterna nas consultas, Sim, né? Mas sim. tem mais, né? Hoje em dia tem Tem mais. mais, Hoje em dia tem. melhorou muito. Melhorou Consulta muito. pré-concepcional que o pai vai junto, Vai eu acho tão junto. bonitinho. É, né? tem. Ele quer saber o que Exatamente. ele pode fazer pra melhorar, precisa fazer um Também exame. é uma geração de homens que tá sendo diferente. É diferente. Aham. Agora basta a mulher louca no puerpério deixar, né? É, sim. Mas Porque- até isso não ajuda, Wanda, porque, tipo, licença paternidade é de ferrar, né? Exatamente. 5 dias? O que me adianta 5 dias? Isso é uma das Sabe? coisas que aborda no meu curso. Porque o pai que quer participar não consegue. Exatamente, essa Tipo, questão. O meu marido é super participativo, mas ele tinha que Sim, trabalhar no dia seguinte. Como é que eu vou exatamente. dar toda a mamada, 3 mamadas na madrugada pra ele derrotar? Entendeu? Essa é uma das questões que O cara vai morrer no dia seguinte trabalhando. uma psicóloga fez toda a tese de doutorado dela, né, em relação a essa questão da parentalidade e o retorno ao mercado de trabalho, né? Sim. De como é injusto para os homens também. Claro, Né? claro. Os que querem Os que paternar, querem paternar, né? acaba sofrendo. Acaba sofrendo porque não é permitido, né? é. E se ele resolve, não, vou pedir demissão, né? Tá se encostando. Aham, Né? exatamente. E existe aquela coisa de que, como assim? Não vai trabalhar, agora virou mulherzinha, né? Então, tem muita coisa ainda pra gente caminhar. Pra gente caminhar, né? Muita coisa a se pensar, mas eu acho que só o fato da gente começar a falar e racionalizar sobre essas coisas, eu acho que já é um grande começo. A assim, questionar. a questionar. E a gente né? vê que os homens estão realmente melhorando no trabalho de parto. Tu vê, assim, ó, que eles Sim. ficam assim, né? Que eu não posso sentir a dor, mas eu queria ajudar e não sei o quê. Sim. Então, tem realmente, claro, tem muitos ainda, né, que tem que mudar. Mas muitos que poderiam ajudar muito mais a gente nesse momento que é caótico. E uma coisa que ela fala mesmo, e que eu não tinha me dado conta, que até as políticas públicas, na hora de se escrever a lei, né? Por exemplo, a lei do Auxílio Brasil, Bolsa Família. Sim, o que for. Ele só especifica assim, a mãe tem que manter os filhos na escola. Não é Mas falado pensa os pais. Quando é que foi escrita a nossa Constituição? Entende? Entendi. Então, Foi assim, bem no toda momento. a responsabilidade está. A Sobre a mãe. tem que manter as crianças na escola. A mãe, sabe? Então, Sim. assim, nem na política pública é incluído, Sim. né? A parentalidade, Isso. o pai e mãe, ou somente o pai, Sim. né? Digamos que ele até, entre aspas, absolvido, né? Tipo assim, ó, tu não tem responsabilidade nenhuma, entendeu? E nas comunidades mais pobres, isso é uma coisa que a gente vê, né? Visível. Visível. As mulheres são abandonadas, Sim. né? Mas é por culpa dos homens? Não sei se é só por culpa deles, Não sabe? é Eu só acho por que é um eles. conjunto Eu acho que é um também, conjunto. né? A Eu gente acho que é que um tem conjunto. filho homem, acho que a gente tem uma grande missão. Grande missão. E tem uma outra coisa que eu acho que a nossa geração é muito diferente. A gente, eu acho, pelo menos, né? Nós três. Aqui somos uma amostra que a gente está disposta a trocar, a ter troca, né? Coisa que a gente não tinha na minha... Assim, meus pais são maravilhosos e tal, mas é assim, a criança faz isso e é ponto final. Mas por que não? Por que não? Tem que fazer isso porque tu tem que fazer isso. Então, assim, até eu acho que até eu me formar na faculdade, eu Sim. tinha que fazer porque eu tinha que defender e é isso mesmo, entende? Não tem essa troca. Eu me lembro que na casa da minha avó tinha a mesa das crianças. Ah, sim, e na a minha mesa avó. dos adultos, né? Então, assim, não tinha essa É isso essa porque é opção. isso. É isso porque é isso. Tu vai comer Entende? isso porque é isso.
que criança come, né? E é assim. E é assim. Não... E a gente tem esse desafio agora, A gente ainda tem mais esse tendo desafio. filhos homens, né? Sim. Uma coisa que eu sempre falo, assim, sobre a questão de contracepção, que a gente tem que falar de contracepção pros meninos. Pros meninos também. Como é que funciona o ciclo menstrual feminino? Como é que se engravida? Eles têm que conhecer, como né, é que é diferente. tem dor completamente nesse diferente. período? Como é que fica o corpo da mulher nesse período, né? É possível exigir uma relação sexual nesse período? Bom, para algumas sim, outras não. E isso tem que ser... Sim. Não é mimimi, né? A gente tem que conseguir falar para todos conhecimento. sempre, né? E pode ver assim, né? Quando chega uma menina no serviço que engravidou, né? Vai ter neném. Ai, como é que engravidou? Mas ninguém pergunta para aquele menino ali. Quem querido... Engravidou sozinha. Engravidou Garanhão, né? Garanhão, olha só, né? E, tipo, ele também tinha responsabilidade se ela não estava usando anticoncepcional pelo qual motivo fosse. Ele também deveria ter se preocupado em usar uma camisinha. Claro. Né? Mas sempre recorre sobre a mulher. Sim. Né? A responsabilidade. E não só nas classes mais baixas. Não, é tudo. Em qualquer classe social. Eu acho que até quando uma classe social mais elevada é pior. É pior, né? Porque realmente os homens têm mais poder de mercado. Quem tem mais dinheiro tem mais poder. Né? Sim. Então consegue botar mais como é? Tá me faltando a palavra. Enfim. Exercer mais poder. Assim, exatamente. Então, assim, eu tenho dinheiro, a minha função é essa. Eu sou isso aqui. Então, agora tu te vira em cuidar da tua parte feminina aí. É isso. Né? Sim. É a tal prateleira do amor, né? Exato. Tipo, dá graças a Deus, né, querida? Que sim. Tomara tu te que eu estou cuidar. aqui. Estou aqui, Eu né? acho que é até pior. É até pior. Uma troca pior, né? Sim, com certeza. E eu gostei muito, Vana, do que tu falou quando a gente estava conversando também sobre o nosso episódio, sobre a maternidade não real, a possível. A possível, exatamente. Né? Ela caiu como uma luva, assim, né? É a maternidade que a gente pode, né, exercer da melhor maneira possível. Exatamente. Mas... E a gente sempre vai exercer o nosso melhor. Exato. Nenhuma mãe vai... A não ser que seja, claro, uma psicopata. E pode acontecer, né? Sim. Mas, assim, nenhuma mãe vai fazer algo pensando em fazer mal pro filho. Pensando em errar, né? Sim. Tu vai fazer o que naquele momento é possível pra ti. Sim. E é isso. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, e eu fico encantada, assim, quando a Vanessa também fala da maternidade solo, né? Que daí também o teu caso, assim, porque já é difícil, né? Quando a gente tem alguém pra dividir. Sim. Né? E eu fico pensando como deve ser complicado quando tu tá realmente ali solo, né? Ter que tomar as decisões sozinha, né? Eu vou te dizer, assim, que... eu acho que a questão do maternar não é tão complicado. Porque, como a gente falou, maternar já é, mesmo quem está com alguém, né? É uma coisa muito solitária. Né? É verdade. A mulher vive... Sim. O homem sai pra trabalhar, né? Sim. Acaba que... Na hora que tá doente, a criança vira mamãe, te olha naquele olhar de desespero, assim, que tu pensa, meu Deus. Mas o que eu acho que é o que nós temos ainda que melhorar muito é a questão das expectativas da sociedade. Ai, sim. Eu tô falando, assim, por mim, que vivo no meio, tive todas as condições de ter um bom pré-natal, né? Sim, de ser ser atendida em bons hospitais, né? O despreparo das pessoas para situações atípicas ainda é muito grande. Posso perguntar, assim, de curiosidade? As pessoas perguntam, assim, na cara dura? Perguntam. Não tem pai, essa criança? Assim? Não. Primeiro que assim, ninguém te ajuda? Do tipo assim... Não, porque eu fico meio chocada, assim, porque... Mas N coisas, assim, ó, por exemplo, de tu chegar pra fazer uma ecografia e... Ai, como é que é o nome do pai? Aí, tipo... Tá, não, mas... Sabe? Eu vim ver a criança, né? Eu acho que talvez essas coisas deveriam ser melhoradas, assim, nos serviços, né? Ou quando eu cheguei pra ganhar mesmo no hospital. E o paizinho tá vindo? Tipo...
Não. Alguém vai acompanhar? Alguém vai acompanhar? Bem né? melhor. Bem Isso aí melhor. a gente pode Bem pensar melhor. muito, Eu né? acho que Realmente. sim, eu acho que... Ou quem vai acompanhar, Ou quem né? Porque vai pode ser até uma acompanhar, amiga, se tu porque quiser, às vezes né? o pai também não quer acompanhar aquele momento. Exatamente. E me fala né? um pouco, uma coisa que eu sofro, assim, um pouco olhando à distância, né? Não é o teu caso, mas imagino que tu... É o teu filho, né? Menino, daqui a pouco vai passar isso na escola. Uma coleguinha do Otávio perdeu o pai muito próximo ao dia, dia dos pais. E aí eles fizeram uma festa, uma festividade e tal. E daí, pra coleguinha, abriram a exceção da turma de fazer o dia da família em vez do dia dos Sim. pais. Então, toda a família tinha a possibilidade de assistir o espetáculo e tal. deles se O prepararem. que eu acho, assim? Eu acho que, em primeiro lugar, com a criança, a gente tem que ter a honestidade de como que é formada a família dela. Sim. Eu acho que ela tem que saber o porquê que ele está sendo criado só por mim, né? Sim. Uhum. No momento que para ele for uma questão. Sim, Sim, quando quando ele surgir a vier te dúvida. questionar. Quando ele vier me questionar. Sim. E isso é uma coisa que com a terapia também Sim, eu pude, sim. né? Não ficar nessa ansiedade. Ah, mas De quando é que eu vou falar? quando é que eu vou falar? Não, é quando ele te perguntar. E quando ele te perguntar, você vai responder o que ele te perguntar. Sim, você direto. não vai ir além, Sim. né? Não vai contar toda a história. Uhum. Aos poucos vão surgir as curiosidades, Sim. né? Que, Uhum. principalmente quando começa a entrar na escolinha, né? Começa a conviver com outras crianças, percebe que Uhum. tem alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa, né? É ser sempre honesto, né? Sim. Sempre falar a verdade, né? Porque segredos, eles Sim, não fazem se bem para... deterioram, Sim, Né? Se não vão deterioram, trabalhar não vão bem. trabalhar bem. Uhum. E eu acho que também ainda tem, assim, muito a ser trabalhado também nas escolas, isso. Porque eu fico pensando, deve ser doído, né? Eu não sei se é doído. Eu não sei como é que é. Sabe, Eu sabe me o que lembrei acontece? agora, tu contando, Wanda, que o Fê, quando ele tinha 3 anos, entrou uma coleguinha com 2 mães na turma. Isso, outra situação. Outra situação, E aí, exatamente. 3 aninhos, né? Que ela não Tu precisa pensa ter assim, pai, ó, né? Não precisa ter pai. Eu aham. pensei, né, não vai nem perceber nada, tudo, beleza. E aí a prof disse que ele foi o primeiro que percebeu. Aí, E aí ele chegou em casa, daí ele falou, a fulaninha tem 2 mães, prof, tem 2 mães. E a prof ficou, né, esperando o que vinha depois, e não veio nada. Mas aí chegou em casa, né, daí ele veio contar, daí ele disse, mamãe, a fulana tem 2 mamães. Eu, ai, filho, que legal. Mas ela não tinha que ter um papai? Daí eu disse, não, né, ela é um outro tipo de família, ela tem 2 mamães, tu tem a mamãe e o papai, eu tenho um enteado, né, e, tu tem um manão que é filho do papai, né, não é filho da mamãe, então tem vários tipos de família, né. Exatamente. Não, bastou. exatamente. Entendeu? Mas- Nunca mais me perguntou nada. Assim, esse ano, eu vou te dizer assim, o que aconteceu na escola do Benji. Como ele tá um pouquinho maior, né? Elas vieram me perguntar, ai, como é que tu quer que a gente aborde? Que vai ser o dia dos Não era nem pra ser uma pais?" questão, né? Aí eu pensei comigo, nem deveria ser uma questão. Até porque pra ele, não estava sendo, porque, tipo, ele estava preparando o super bem. presentezinho, a lembrancinha junto com as outras crianças e não tava... Nem... Era uma atividade. Era né? uma atividade, sabe? Ele não tava pensando assim... Ele sabe que ele tem um pai biológico. Na cabeça dele, ele estava fazendo aquele, por exemplo, pro pai dele, Sim. né? Sim, não tinha nem que ser uma questão. Não tinha que ser uma questão. Então, vieram toda cheia de dedo, como é que gostaria de te abordar. Eu disse, olha, eu acho que não vão tirar ele da sala, Sim. né? Ele vai fazer. Uhum. Depois ele vai decidir para quem ele vai dar. E aí a minha mãe, né, pegou e falou assim, tu vai dar pra vovó, então esse presente? Ele, não. Eu vou guardar pro meu Meu pai. pai. Ah, querido. Tá bem, fez a questão dele. Tá Entendeu? E essa questão, assim, do dia da família, né? Acho bem bacana, eu acho que ok. Mas eu também acho que tira o direito daqueles que são pais. Ou daquelas que são mães. Pode ser. Eu acho que a gente tem que olhar pro outro lado também. Sim. Porque... quem é pai quer ser homenageado, quem é mãe quer ser Talvez homenageada. tenha desejado muito isso também, né? Talvez, né? Então, aí tu generalizar também para ser um dia da família, eu também acho que aí a gente entra para um outro lado. E que a gente tem que respeitar o normal também. Sim. Né? Que hoje em dia a gente está muito com o olhar da diversidade. Sim. Né? Vamos respeitar a diversidade, mas vamos respeitar também
o que não é diverso. O que não é diverso. Sim. Eu acho Ai, que... mas é ótimo escutar isso do teu lado, né? Eu acho Porque que sim. do lado daqui é difícil pra gente pensar como é, né? Mas eu acho que a gente problematiza muito, Eu né, acho que a Mari? gente... Porque, tipo assim, eu Tipo- vi pelo Benja. Ele não problematizou em nada. Nada, Sim. Tipo, contando mais uma história do Fê, né? Eu tenho um enteado, né? Que é 12 anos mais velho que o Fernando. E aí, a gente sempre, né, falando que o Dudu é filho do papai e tal, não sei o quê. E aí, o dia que ele se deu conta que a mãe não era a mesma, foi muito engraçado. Que ele chegou assim, tá, mas a mãe do Dudu é a tia Laura, não é você, mamãe. Não, filho, não sou eu. Então, o papai, ele já tem nome, o papai namorou com a mãe do Dudu. Sim, filho, namorou. Aí virou uma música. Papai namorou com a mãe do Dudu. E aí a mãe achava, Roberta, meu Deus, que absurdo. Eu disse, mas por quê? É verdade. Exatamente. É verdade. E aí, rapidamente passou. Mas durante uma semana ficou aquela música daquela. Papai namorou a mãe do Dudu. Aí a gente vê que Foi a maneira dele resolver. assim, as questões, assim... A gente torna muito mais problema muito do que mais eles. problema. O preconceito é muito maior nosso, né? É. Do que propriamente das crianças. Isso a gente vê também na questão até da inclusão escolar, né? Quando tem alguma criança Sim, atípica, né? exato, As crianças Resolvem super super bem. né? Uma paciente minha que a Nenê tem síndrome de Down, muito querida, um amor, mãe solo também. Me convidou pro Que aniversário. acontece muito, né? Que No acontece caso das mães muito. E foi atípicas, né? justamente no Sim. pré-natal, porque ele falava, mas como assim? Eu sou perfeito. Não pode como- vir de mim. Não pode vir de mim. Sim. E isso ela a gente com vê muito todo abandono. aquele amor maravilhoso, e ela é solo mesmo, porque a mãe dela tem também uma intercorrência e tal, não pode. Então, assim, mas é uma guria sensacional, sou super fã dela. Me convidou pro aniversário dela, eu falei, não, eu vou eu e o Otávio e tal, querida. Daí, pensei, todas as crianças iam ser síndrome de Down, porque são todas da escolinha, né, do grupo ali. E eu falei, o que eu faço, será, pro Otávio, né? Eu falei, filho, olha só, a gente vai numa festinha agora, todos os amiguinhos, né, a gente tem que cuidar muito deles, porque alguns estão aprendendo a caminhar agora, né, os outros estão aprendendo a falar, então a gente tem que ir com mais calma, porque meu filho vai atropelando. Tá bom, mãe, tá bom. Ele entrou na festa, brincou com todo mundo. Aí, às vezes, tinha uma criança, assim, que tinha um pouquinho mais de dificuldade de caminhar. Ele esperava ou dava a mãozinha. Foi coisa mais simples. Assim, ó, foi uma prova tão linda pra mim aquilo, sabe? É muito mais simples, né? E ela ficou tão Benjamin, feliz, ele ela já disse, tem "Ai, um foi-" exemplo dentro de casa, porque o meu irmão tem síndrome de Down, Sim. né? Sim. Então, tem 36 anos já é um vozinho, né, para um Down, né? Sim. E foi muito engraçado, assim, que o Benjamin foi se dar conta, assim, que o tio era diferente. Quando ele foi levar um dia o meu irmão numa atividade que o meu irmão fazia com outras crianças, outros adultos, jovens adultos, com várias síndromes, mas tinham vários síndromes de Down, né? E aí ele chegou, ele devia ter uns 2 aninhos, né? Ele chegou e disse, outros Didis! São parecidos, né? Outros Didis! Que ele só conhecia de... né? E aí ele disse, tu viu só? Tem vários Didis. Aí ele pegou a mão do Didi. Vai, Didi, vai com teus amigos. Vai com teus amigos. Mas é muito bonitinho, É né? muito bonitinho. Eu fiquei tão... É eu muito fiquei bonitinho. feliz, orgulhosa. Fiquei tudo que eu pensei assim, cara, é isso. Tipo, não precisei falar nada. Eu só falei, Não filho, precisa. cuida, só vai com calma, né? Mas até isso, né, gurias? Até o Não direito precisaria de ter ser uma falado. mãe atípica, a gente teve que começar a ver. Nós não tivemos, mas que elas tiveram que lutar pra... Muito. Poxa, eu não quero tirar, entendeu? É. Né? Claro que tem todo o direito, quer, né? Claro. Cada uma sabe o seu... Mas é aquelas que não queriam, Isso. né? Por que elas não podem? Não, e é o amor né? da vida, é a coisa mais linda, assim, Sim. a relação dela com a menina, a coisa mais linda. Então... Agora, outra coisa que me irrita, que deve irritar vocês também, né? A mãe guerreira. Que irrita. A mãe guerreira. Ai, Guerreira de quê, meu porque amor? tudo é... Ai, porque, assim, por exemplo... Ai, essa mãe é guerreira. Nossa, essa aí dá conta de tudo, meu Deus. Que cansaço. Que né? cansaço. Aham. Ai, vai dizer. Vai, não aí eu fica? tenho, assim... Ai, não. Guerreira? Uhum.
Não, Só falta a Marvel me chamar, né? Então... mas gente, né? Tudo que a gente tem que fazer, pelo amor de Deus, todas são, né? Todas são. Todas. Independente de ser mãe ou não também, né? Porque Também, hoje em dia as demandas são enormes, né? Mas a mãe guerreira não tem a mãe condição. guerreira não tem condições também. Me dá até um nojo, sabe? Nem fala comigo, nem vem. E outra coisa que eu não tenho condições também é aquela coisa do mãezinha. Ai, sim. Cadê a mãezinha? Mãezinha. E isso começou a me irritar depois de ser mãe, porque gente eu chamava muito. Sim. Né? No hospital, assim, ai, mãezinha, paizinho. Assim, gente, nós temos Mas que eu começar... acho que é um hábito de pediatra falar muito assim, mas, né? assim, mas as pessoas têm aí nome, eu comecei, exatamente, né? Antes de ser a mãezinha, tu é a Wanda. Eu comecei a refletir exatamente né? isso. As pessoas têm nome. Né? Nós temos que personalizar aquela pessoa. Sim, né? exato. Porque parece que depois que tu vira mãe... Tu virou a mãe do fulano. Tu virou a mãe do fulano. Tu não tem mais o teu nome. Não tem mais o teu nome, né? Então... Mas isso é muito difícil, né? Até pra gente... a gente se dá conta de que a gente precisa ter um tempo livre, que a gente precisa... Quem é vaidosa quer ir no salão fazer suas unhas, quer fazer sua academia ou quer fazer sua terapia... Até pra sair pra fazer essas mínimas coisas que duram pouco tempo, mas que fazem tanta diferença pra nós, vem a culpa, né? Tem a história do nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim, era para tu estar com o filho. Como assim que tu não tá, né? Tu tá aí no salão fazendo tuas unhas e a criança tá onde? Fazendo o quê? Tá lá, gente, tá tri bem. Mas isso eu acho que é uma coisa que a gente vai cada vez mais internalizando, porque é tipo assim, quando vai ter um problema no avião, bota primeiro a máscara em ti e depois... Tu tem que tá bem. É verdade. Isso é o que verdade. a minha terapeuta sempre falava. Isso é. Teu filho não vai tá bem gente se tu tá mal. Eu tive Se não muita tiver bem, ele não vai ficar dificuldade de pedir ajuda e colocar ele na creche, sabe? Eu tive muita dificuldade de liberar, digamos. Sim. E, como é que alguém vai cuidar dele? Como que eu vou deixar ele com uma babá, sabe? Sim. Alguém que não seja minha mãe. Tive muita dificuldade. Então, assim, teve que ter muita terapia e ela me falava exatamente isso. É isso, Tu não tem adianta. que primeiro estar bem. Porque não adianta tu tá louca, tu vai surtar. Sim. E aí... Ele não vai ter mãe, Não vai que ele ter mãe, merece, que ele né? merece, exatamente. Gurias, o papo tá maravilhoso, já foi 1 hora, vocês acreditam? Não. E a gente falou pouco, mas acho que falou bem, né? acho que porque acho que é isso aí. Eles precisam de mães felizes, mães realizadas. Mães possíveis, né? Óbvio que a gente vai dar o nosso melhor. Como diz uma amiga minha, a gente reclama de algumas coisas dos nossos pais, eles vão reclamar de outras. A gente vai tentar corrigir o que nossos pais fizeram, mas eles vão ter outras coisas para reclamar de nós, entendeu? Exatamente. Então é só saber trabalhar essa aceitação e, né, seguir. É isso aí. Maricota maravilhosa, Eu que muito agradeço. obrigada mais uma vez. Sempre feliz de estar aqui com nossa você. estrela móvel. Sim, né? Manda sem palavras. Pode ter certeza que a gente vai te chamar bastante ainda. Muito obrigada, pode querida. me chamar. Então, E um beijo pra Vanessa. Beijo, Sim, Nessa. Nessa. Vai ficar tudo bem. Beijo. Vai sim. Então tá, tchau, tchau. Tchau.